Olá, meu nome é Rubens Múzio, eu sou professor aqui da FTSA e coordeno o doutorado em ministério. O doutorado em ministério é um doutorado profissional reconhecido nos Estados Unidos, numa parceria bonita que nós temos com o Lancaster Bible College e o Capital Seminary, que atrai pessoas, líderes de diversas denominações do Brasil afora, que estão em posições de liderança, de supervisão de ministério, de organização das suas denominações. E dentre esses alunos, eu tenho um grande amigo para apresentar para vocês hoje, que é o José Alves. José Alves, um amigo querido, a gente já se conhece há vários anos, né, José Alves? E ele está na igreja em Gramado, Rio Grande do Sul, já faz vários anos, mas eu queria primeiro dar as boas-vindas para você. Alegria, José Alves, ter você aqui com a gente. Aqui em Londrina, né? Você vem lá do Rio Grande do Sul, tem um pé vermelho, meio londrinense, né? Mas não vou dar muitas dicas. Primeiro eu quero que você fale um pouquinho de você. É uma alegria muito grande ter você com a gente aqui, José Alves. Obrigado, Rubens. Eu carinhosamente chamo ele de doutor, ele não gosta muito, mas eu faço isso também para respeitá-lo e honrá-lo por tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Como você disse, é uma amizade de vários anos, né? Sim. Pelo menos 20 anos. Sim, é verdade, né? Quase 20 anos, é mesmo, né? Desde quando tive a oportunidade de trabalhar com você como voluntário da CEPAL no Projeto Brasil 2010, Sim, mapeando cidades menos alcançadas do Rio Grande do Sul. E de lá para cá a gente sempre tem se encontrado. E agora tenho o privilégio de poder estar nesse programa do DIMIM e também tê-lo como meu orientador. Então, é um momento... Eu não sei se é um privilégio ou esse é um desafio também, mas enfim. Os dois. Eu atualmente estou na cidade de Gramado, Serra Gaúcha. Eu moro no Rio Grande do Sul desde 1996, finalzinho de 96, desde então estou lá. Em Gramado desde 2012. E hoje, atualmente, eu sou presidente da Igreja Assembleia de Deus ali naquela cidade. Sou casado com a Analice, que juntamente comigo me ajuda no pastoreio da igreja. Temos 3 filhos, o Kemuel, o Felipe e a Valentina. Estamos numa cidade maravilhosa, bonita. Alguns amigos dizem que eu moro numa cidade onde todo mundo quer tirar férias, não é? E, de fato, é uma cidade maravilhosa, porém tem também os seus desafios e a gente pode conversar um pouco sobre isso também. Estou muito feliz de estar aqui na FTSA, que é a minha casa teológica. Então, você fala um pouco disso para a gente, porque, pelo que eu estou sabendo, desde 1996, ou seja, quase 20 anos, na mesma época que nós começamos a desenvolver essa amizade, você já estava começando a se conectar com a Faculdade Teológica Sul-Americana, né? Como é que foi isso? Como é que é essa jornada? É uma jornada bem interessante. Eu morava aqui em Londrina, na verdade, na região rural, aqui num lugar chamado Guairacá. Até hoje, lá em Guaracá, não tem asfalto que dá acesso, né? É um distrito de Londrina? É um distrito de Londrina, isso, né? Quem é daqui da região deve conhecer e deve ter vários, né? Que moram aqui, que tiveram talvez a sua infância ali naquela região, uma região rural. Eu morava numa fazenda com os meus pais e foi quando eu aceitei Jesus como Salvador. E no ano de 1994... aqui, a Igreja Central em Londrina, surgiu a necessidade, a Assembleia de Deus, de trazer um jovem para ajudar ali em algumas atividades, né, mais logísticas ali do dia a dia da igreja. O pastor Osmar Lucas, na época, era o co-pastor do Templo Central, ali na Igreja Central. E aí, enfim, me descobriram lá, resultado, eu vim morar, então, na cidade em 1994. Naquela época eu tinha 16 anos, foi quando eu comecei a trabalhar de tempo integral no ministério e é o que eu faço até hoje. Desde os meus 16 anos até hoje, são 31 anos de ministério, eu completei esse ano. E para quem está ouvindo essa voz do José Alves, ele já era um grande pregador aos 16, 17 anos. A gente já ouviu falar disso, né, José Alves? Eu sei que você gosta de pregar, né? E fala para mim agora, e essa conexão, porque a Assembleia de Deus e FTSA, né, nós temos uma história de serviço a várias denominações, mas há uma relação muito bonita da Assembleia de Deus com a FTSA. No seu caso, como é que isso aconteceu?
Então eu vim, já pregava lá na fazenda, desenvolvi meu ministério aqui, e aí eu comecei a ver que esbarrava, comecei a ver as limitações do conhecimento bíblico e teológico. Sim. Então no mesmo ano eu já procurei ver alguns cursos, e aí me matriculei inicialmente num outro instituto bíblico aqui em Londrina. E eu me lembro que eu fui participar de uma conferência missionária na Presbiteriana, ali na Benjamin Constante. Né? Na época, o pastor era o AC, eu não conhecia ninguém da FTSA, nem sabia que existia FTSA. E naquela conferência eu vi um prospecto, um folder, né? Antigamente era com o nome do Seminário Teológico Sul-Americano, que recém tinha iniciado. Eu olhei assim a grade curricular das disciplinas, alguns professores, alguns eu já tinha conhecimento, pelo menos por livro. E o que me chamou a atenção? A perspectiva missional da FTSA. O meu coração sempre foi um coração, eu digo, eu sou um missionário que ocupo hoje uma função pastoral, porque a minha paixão sempre foi a área mais missionária ou missional, né? Para usar um termo mais contemporâneo hoje. E aí, então, saí daquele instituto e vim para a FTSA, e era o ano de 1996, isso. Na época eu ainda não tinha nenhum ensino médio completo, então eu pude me matricular só na formação em Bíblia, que era 2 anos. E as aulas ainda eram no Colégio Londrinense, não é? Ali no Colégio Londrinense, eu me lembro de uma Santa Ceia que a gente participou com os alunos no pátio do colégio, o AC, celebrou a Santa Ceia. Então eu participei daquela... Eu acho que era a primeira turma ainda da FTSA, não tinha tido nenhuma turma formada. Por exemplo, Marcos Horizon, eu era o colega de classe dele, do Marcos Horizon, do Ismar, do César Lopes, todos estavam ali fazendo, né, o curso teológico. E eu me lembro do Enio dando a disciplina, o AC sobre introdução ao Novo Testamento, o Jorge ainda estava nos Estados Unidos. Mas a disciplina que mais me marcou naquela época foi a do Wander, Jesus e os Evangelhos. Quando o Wander começou a trazer todo um ensino, não é, sobre o Jesus histórico, vamos assim dizer, a pessoa de Jesus no primeiro século, a maneira como Jesus se relacionava. Um dos textos que a gente leu foi Jesus antes do cristianismo. E à medida que o Wander ia falando aquilo, imagina, um rapaz vindo lá da fazenda, num ambiente agora teológico, aprendendo a Bíblia com aquela profundidade, aquela disciplina especificamente, ela foi memorável para mim naquele momento. Depois eu fui para o Rio Grande do Sul, já no final de 96, a convite de uma agência missionária para trabalhar lá, e comecei a desenvolver meu ministério lá. Daí sim, terminei meu ensino médio, terminei a formação teológica lá. Depois, na FTSA, fiz a minha revalidação do bacharelado, mas eu sempre vinha para Londrina para participar de algum evento na FTSA. Eu sempre vinha. A sede, eu me lembro agora, em 96, a sede era tão grande de aprender que naquela época também foi aberta uma turma para o mestrado. Naquela época era mestrado livre. E foi a primeira vez que o Charles Van Neng veio para a faculdade. E eu conversei com o Eduardo, né, da Descoberta, e disse: Eduardo, pastor, ele olhava para mim, um adolescente, 16, 17 anos, e aí eu disse assim: olha, eu queria participar das aulas do mestrado. Ele disse: mas você está no curso de formação em Bíblia, você quer... Não, nem que seja como ouvinte, não é? E para mim foi uma experiência também maravilhosa. Ele disse: tá, vem, senta aí, participa como ouvinte. Então aquilo foi cada vez mais me chamando a atenção, me apaixonando, tanto pelo ensino teológico, quanto por essa perspectiva missional. Depois, eu fiz a minha pós-graduação em missão urbana, aqui pela FTSA, e agora o doutorado em ministério. Minha esposa também se formou aqui na faculdade. Temos um casal, pastor Marcos e pastora Rosa,
que são da minha equipe pastoral, que se formaram aqui também, e outros membros da nossa igreja que estão fazendo bacharelado aqui na FTSA. Então... E você continua, não parou, né? Está aí numa posição de liderança denominacional no Rio Grande do Sul. E parte dos desafios que um doutorado em ministério traz, e eu acho que o José Alves é um exemplo muito clássico e muito importante para a gente discutir quando olha por um doutorado de ministério que a gente faz aqui, nesta relação muito próxima entre a teoria e a prática, né? Que é você é alguém que está engajado no ministério local, à frente de uma região com várias igrejas, desafios locais, com igrejas locais, mas, ao mesmo tempo, você tem uma veia acadêmica, você é um pesquisador, você tem um lado teórico que deseja ligar com essa prática, que deseja avaliar essa prática. E eu acho que é um momento interessante de amadurecimento, inclusive, né, para você como um pesquisador, um pensador e um pastor que está numa posição de liderança, de supervisão, né? Então, eu queria falar um pouco mais agora exatamente sobre o seu ministério local e essas relações que você está construindo, porque um doutorado em ministério, e eu falo isso porque é importante a gente avaliar aqui essa questão, doutorado em ministério, ele visa também uma reflexão mais aprofundada daquilo que você é, daquilo que você faz, e ao mesmo tempo você conseguir construir textos e produzir um material, quem sabe para publicação, que é o objetivo de quase todos os alunos, inclusive seu, não é? Que possa expandir não apenas da igreja local, mas também para muitas outras regiões, para muitos outros ministérios, para muitas outras igrejas, né? Então, por que você está fazendo esse doutorado? Eu acho que é a primeira questão. E aí você já pode pensar um pouquinho mais também sobre o que eu estou fazendo nesse doutorado em termos de conteúdo, né? Mas fala para mim, por que nesse momento da sua vida, uma posição de liderança, que muitos, talvez como você, agora já à frente, na crista da onda, numa posição de liderança, vão novamente para uma sala de aula para aprender. Aprender o quê? Para quê? Por que fazer um doutorado em ministério, né? Entende como isso é importante para a gente compreender o que nós estamos nesse momento fazendo, o que você, como líder de uma região, do Ministério de Impacto, está agora novamente na academia, novamente fazendo um doutorado. Deixa eu falar um pouquinho, então, sobre a minha realidade ministerial atual, né? Até que o pessoal que está nos assistindo entender um pouco a questão do contexto. Então, atualmente estou em Gramado. Eu estou no Rio Grande do Sul, como eu disse, desde o final de 96 e ali desenvolvi muitas atividades. Em agências missionárias, na Secretaria de Missões da minha denominação por todo o estado. No ano de 2000, eu li um livro que esse livro, vamos dizer assim, me trouxe a perspectiva ou a minha filosofia de ministério a partir de então. Foi o livro do Jorge, logo quando ele chegou do Fuller, Ações Pastorais da Igreja para com a Cidade. Eu nunca tinha lido nada sobre a realidade da pastoral urbana. E eu sempre digo, nunca subestime o poder de uma literatura, não é? Então, aqueles insights ali despertou em mim algo que até então eu tinha algumas intuições, mas eu não sabia colocar dentro de algumas categorias, não é? E o livro é um livro básico, ele nem tem uma profundidade acadêmica, não foi escrito para acadêmicos, mas é aquele livro escrito para, vamos começar uma conversa sobre isso. E desde então comecei no Rio Grande do Sul a desenvolver essa área de missão urbana. O primeiro seminário de missão urbana que eu dei foi no ano de 2001, quando eu comecei a falar sobre isso. Depois desenvolvemos uma escola missionária dentro da nossa convenção. Foi quando fui aprofundando nesse tema, escrevi o livro, que depois foi lançado, publicado e tal. E em 2012, fui para a cidade de Gramado, então, para o processo de sucessão ou transição. Assumi a igreja no lugar de um pastor que ele plantou essa igreja e liderou ela por praticamente 40 anos. Uma igreja muito boa, uma igreja organizada, estruturada, mas a gente entendia que ela precisava de um processo de revitalização missional para a realidade
da cidade, da região e do contexto. Então, começamos todo esse processo de transição. Então, para resumir, né, nós somos hoje um campo, a Assembleia de Deus ela é dividida em campos eclesiásticos. O campo eclesiástico da qual eu sou pastor é na cidade de Gramado, com 6 igrejas na cidade, uma sede e as suas congregações, como a gente chama. E as demandas ministeriais, elas são bem intensas, não é? Uma igreja hoje com aproximadamente 500 membros. Nossa igreja trabalha muito forte com pequenos grupos nas casas. E além de todos os ministérios que uma igreja local tem, né? Você tem um ministério, os seus ministérios eles têm que ser multiplicados em todas as igrejas, não é só numa igreja. Então, você tem uma equipe ministerial muito grande que demanda do seu tempo, da tua energia, da sua atenção. Além disso, a igreja também desenvolve um trabalho social bem relevante na cidade, um centro de reabilitação que já está há 26 anos na cidade. O Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos. E este ano, se Deus quiser, nós vamos estar inaugurando uma casa de repouso para idosos, que já está há quase 10 anos sendo construído e preparado para atender a região, não é? Então, essas são todas as demandas ministeriais que exige de mim, não é? Vários tipos de atenção. Do ponto de vista denominacional, eu cheguei no sonho de todo pastor, ser pastor presidente. Então, respondendo agora especificamente a pergunta do porquê que quem chega numa posição dessa quer continuar a estudar. No meu caso, alguns fatores. Primeiro, um fator pessoal, a realização de um sonho. Eu sempre tive vontade de fazer um programa como o DEMIN. Inclusive, antes do DEMIN aqui da FTSA, eu pesquisei outros. E nenhum outro assim se encaixou, nenhum outro deu certo. Então, é interessante, né? Como um bom pentecostal, como a gente vê essas questões do direcionamento de Deus. Na formatura do pastor Marcos e a pastora Rosa, aqui do Bacharel, lá no Espaço Esperança, o Silvério estava ali na porta, na recepção, e aí ele se encontrou e tal, e ele perguntou, tudo bem com você? Você está no Rio Grande do Sul? Eu digo, sim. Do nada ele olhou para mim e disse, você não vai fazer o DEMIN? Porque para ele parecia que era uma coisa assim tão óbvia. Você tem cara de DEMIN, né? Aí ele disse, você não vai fazer DEMIN? Por que você não faz o DEMIN? Quando ele falou isso, está aí a resposta. Então, é esse o DEMIN que eu vou fazer. E as coisas foram, assim, sendo conduzidas de uma maneira tão interessante que o programa de doutorado eu ganhei de aniversário da igreja. A igreja me deu o programa como um presente de aniversário. Né? Então, eles estavam dizendo, então nós queremos um pastor doutor também. Né? Então, tudo foi direcionando para isso. Né? Então, a concretização de um sonho pessoal. Segundo lugar, e aqui um aspecto, a gente até estava conversando sobre isso, eu acho que eu posso compartilhar isso aqui, não da parte da FTSA, porque como você disse, há uma presença muito grande de alunos pentecostais, assembleianos na FTSA. Eu tenho muitos amigos, todos que eu converso, eu indico a FTSA e sempre reencontro aqui amigos. Mas existe, da parte de algumas áreas acadêmicas, um certo preconceito em relação ao pentecostalismo no que diz respeito a ser um movimento que tem gente que pensa. Ou não é que tem gente, eu vou refazer, ou pensa com categorias acadêmicas. Embora hoje tenha muitos acadêmicos dentro do meio, mas existe ainda um certo preconceito. Aqueles que do meio desenvolve pensamento acadêmico, deixa ele restrito, Rubens, ao ambiente acadêmico.
Então, existe muita coisa no Brasil sendo escrita sobre o pentecostalismo, né? Sobre o pentecostalismo. Mas, praticamente, a maioria do que está sendo escrito é uma análise do pentecostalismo como um fenômeno religioso, talvez dentro da categoria da ciência da religião. Sim. E existem muitos poucos pastores, eu sou do meio, eu sei, que ao mesmo tempo que desenvolve ministério, também são treinados para desenvolver categorias de pensamento mais acadêmicos, mais científicos, teologicamente bem embasados. E qual que é o prejuízo disso? O prejuízo é de que as práticas que são feitas dentro do meio pentecostal assembleiano, elas não conseguem ser analisadas de um ponto de vista teológico, missiológico, a ponto de serem elaboradas sistematicamente para servir como, vamos dizer assim, ferramentas ministeriais para pastores, até para o ambiente acadêmico. Então, nesse sentido, eu também quis fazer o doutorado para que eu pudesse aprofundar, não é, essa capacidade de pensar dentro de categorias acadêmicas, teológicas e missiológicas. Está ajudando muito no meu ministério também, não é? Então, eu digo lá para os nossos líderes, a Igreja de Gramado tem sido um laboratório, né? Onde a gente tem testado, tem visto, tem experimentado e temos tido, assim, a bênção de Deus, não é? De poder ter uma igreja que abraçou isso e poder também encorajar outros pastores, que mesmo com todas as demandas pastorais, até de uma presidência, não desista de avançar. E aí vem o terceiro fator. Muitos pastores, quando encerram o seu período de atividade pastoral, eles não sabem muito o que fazer. Quando eles se jubilam, é como se eles se sentissem inadequados para a nova realidade, para o novo momento. Não, eu já dei a minha contribuição, agora... E eu vejo que muitos poderiam... Eles estão no melhor momento do ministério para formar uma nova geração. Porque são pastores resilientes, que passaram uma vida ministerial. O pastor que eu sucedi ficou 40 anos praticamente na mesma igreja. Só que como eles não desenvolveram essa capacidade de sistematizar práticas, de pensar dentro dessas categorias, toda a prática, tudo que eles aprenderam, parece que está muito solto, assim, não é? E eu digo assim, gente, quanta experiência tem aí, quanto ouro tem aí. Mas essa limitação, talvez, faz com que eles não consigam elaborar tudo isso, condensar e tornar de uma maneira viável até para treinar a próxima geração. Então, eu sempre digo para quem está perto de mim, assim, olha, a menos que o Senhor Jesus me leve logo, eu não pretendo assim ser um pastor presidente até o resto da minha vida. Eu pretendo desenvolver o ministério pastoral como eu estou hoje até uma determinada altura. E a última etapa do meu ministério, eu quero focar muito na formação da nova geração. Então, o DEMIN é essa preparação para a última etapa do meu ministério também. Que tem a ver com a formação de líderes, que é inclusive o tema da sua dissertação, que nós vamos falar um pouco mais disso que você chama de um laboratório. Mas é importante destacar algumas coisas que o José Alves falou. Uma delas, por exemplo, é essa relação muito clara da teoria e da prática, né? Nós criamos, às vezes, separações, dicotomias entre ser um pensador, ser um acadêmico, ser um pesquisador, uma pessoa de livros, da prática do dia a dia do ministério, da pastoral, do ministerial. Isso, na realidade, pode ser integrado. Um programa como esse, você consegue integrar esses dois universos.
Você e eu não somos só ratos de biblioteca. A gente não é só de ficar com livros, nós não somos só acadêmicos no sentido de ficar na sala de aula. Nós somos práticos, a gente trabalha com gente, a gente treina líderes, a gente está focado em ministérios que querem ter mais eficácia, que querem compreender o contexto social, urbano, o contexto da comunidade, né? E esse curso, eu acho que, e na dissertação reflete, e a sua dissertação reflete isso também, não é, José Alves? Que eu estou lendo lá diariamente o seu material, eu sei, parágrafo por parágrafo, o que você está escrevendo, que é você olhar para um problema da igreja local, mas conseguir tirar lentes de diversos olhares científicos para uma análise mais aprofundada. Mas é uma análise espiritual também. Não é uma análise que você disseca como se fosse um sapo no laboratório. Não, é uma análise que tem vida, que tem energia e que tem a ver com o seu dia a dia. E num processo desse, você tem que estar fazendo igreja, tem que estar fazendo ministério, tem que estar trabalhando na igreja e, ao mesmo tempo, fazendo um doutorado, porque aí você está trabalhando em dois mundos. E é um desafio, não é mesmo, Zé, fazer isso? E aí eu destaco, né, depois ele pode continuar aprofundando isso, eu destaco a questão do DEMIN especificamente, este programa, porque ele é um doutorado em ministério e uma das preocupações que eu tinha era justamente isso, não fazer um programa de doutorado que ele fosse só acadêmico, não é? E aí, quando eu comecei a ver, até nas nossas próprias tarefas, uma coisa que sempre a gente tinha que fazer, ok, você estudou esse tema, qual é a integração? Sim, sim. Qual é a integração? O que tem a ver com a sua vida? Como é que você pode viver isso, praticar? Isso aí. Como é que você pode olhar para você, para a sua igreja e colocar isso em prática, não é? Livros, né, que a gente estudou, você trouxe aqui Inteligência Emocional, que é do Goleman, Liderando Mudanças, excelente livro para quem está no processo de transição, do Kotter. São acadêmicos, o Kotter, os dois são de Harvard. Como é que você pega esse conteúdo e você consegue integrar teologia? Sim. E depois integrar ministério? Nós, pastores de igreja, não fomos treinados para pensar essa integração. Não fomos naturalmente treinados, seja pelos seminários, enfim, o ambiente pastoral, ele demanda outras questões. Então, especificamente, esse DEMIN trabalhou muito conosco essa questão da integração. E quando, para a dissertação, eu olhei e vi que nós tínhamos que elaborar um projeto prático, e isso também foi um diferencial. Era justamente isso. Sim. Agora, pensa bem, essa dissertação, não para que vocês se enganem, é uma dissertação no nível de um PhD. Isso aí. É nível de um doutorado, mas ela utiliza de metodologias mais focadas nas questões da ação prática, da ação da pesquisa aplicada, que nós chamamos, né? Então, ela é aplicada a um campo, ela é aplicada a uma igreja local, aplicada a um ministério, a um projeto. Mas ela está no nível de um doutorado. Agora, a diferença, talvez, só para deixar claro, é que não é para você trabalhar como professor de uma universidade no Brasil no sentido de MEC, né? Ela não tem essa preocupação de um reconhecimento para você como um pesquisador de uma universidade brasileira. Mas é um doutorado, nível doutorado, PhD, profissional, no sentido de ser ministerial e prático. Não é? O grande diferencial e talvez desafio é justamente isso, porque ao mesmo tempo que você tem que ter profundidade teórica e acadêmica, como é que você aplica isso no campo da prática e valida, não é, a sua teoria? Né? Na minha dissertação, né, especificamente falando, eu vou ter que validar minha teoria no campo prático, sim, que é no contexto ali da minha liderança. Então, tem toda a produção acadêmica, bibliográfica, pesquisa profunda. Ok, vamos validar?
Sim. Então, vamos lá conversar um pouco sobre essa dissertação. Como é que você está fazendo isso, então, olhando para o seu ministério, para a igreja em Gramado? Então, a minha dissertação, não é? Você é meu orientador, já sabe, ela vai procurar trabalhar, ou ela está trabalhando, num gap na questão da formação de líderes no contexto pentecostal assembleiano. Então, o problema de pesquisa... Muito bem. O problema da pesquisa é fundamental. Né? O problema de pesquisa que a gente ficou um bom tempo conversando até afunilar é esse gap, né, na formação de líderes. Mas como assim formação de líderes, né? Assembleia de Deus, uma denominação tão grande, tem muitas escolas bíblicas, teológicas. Mas a tese ela vai falar da formação de um tipo específico de liderança, não é? Que é uma liderança missional. Não é uma liderança institucional ou denominacional. Para isso já tem material de sobra, programas de sobra, literatura de sobra. Mas a pesquisa ela está olhando para esse gap. Como formar líderes missionais. Agora, não é só líder missional, é um líder missional numa perspectiva pentecostal clássica. Muito bem, olha aí, olha como está claro. Agora está ficando, né? A gente fica fazendo isso com o aluno, orientando, né, José? Você pergunta para ele, qual que é o seu problema? Ele fala, meu problema é desse tamanho. E não, o seu problema está muito grande. Aí você fica com o aluno, qual que é o seu problema? Tem que enxugar, tem que ficar menor, tem que afunilar isso, até que chega, não é? Olha, 4 palavras importantes. Liderança, missional, contexto, pentecostal. No âmbito pentecostal. Aí você tem uma coisa que você usou a expressão gap, né? Que é um vazio, um hiato. Não há praticamente nada escrito em português sobre isso, José Alves? Então, dos desafios que o meu orientador me deu, primeiro é esse funil, né? Não, tá abrangente demais, vamos lá. E quando eu disse, né, olha, não tem, tá, então me prova. Provar, claro, tudo que você tem que fazer na dissertação, você tem que provar, José. Não tem nada escrito. Eu disse, Rubens, vai por mim, não tem nada escrito. Né? E uma coisa interessante, né, que foi a colocação que o Rubens fez e se alguém lá do outro lado do mundo pegar a tua tese e ele descobrir que o que você disse que não tem, ele tem como provar que tem, não é? Eu disse, opa. Então, é um gap muito grande, por quê? E aí, você quer que eu fale do porquê que eu... Não, pode falar, é claro. Você vai ter que provar. Eu não falei que você tem que provar. Qualquer coisa que você fale aqui tem que provar. Aula de dissertação aqui em loco. Na questão da liderança, não é? No meio assembleiano, o que existe? Muita formação teológica. A Assembleia de Deus hoje tem faculdades reconhecidas pelo MEC, com cursos de graduação. A Assembleia de Deus é muito grande no Brasil, então muitos campos eclesiásticos, eles possuem os seus próprios seminários, não é? Então, mas a formação de líderes na Assembleia de Deus hoje, ela segue 2 vertentes básicas no Brasil inteiro. Primeiro, é formar líderes para a denominação. Então, a formação de liderança, ela é estruturada para que esse líder lidere a denominação. A questão não está errada. E não é só a Assembleia de Deus, mas como meu campo de pesquisa é a Assembleia de Deus, é a minha denominação, então são líderes denominacionais e institucionais. Essa é a primeira linha. Segundo lugar, esses líderes são formados, ou os programas de formação, a outra linha é mais para a prática pastoral.
Então, são a formação para o viés denominacional com prática pastoral do dia a dia da igreja. Não são líderes, não existem programas específicos para ajudar o líder, o pastor, o dirigente de congregação, o que vai plantar uma nova igreja, quem vai liderar os departamentos ou ministérios. Não existe formação específica para ajudá-lo a pensar o seu contexto pelo viés da Missio Dei, que é a missão de Deus, e fazendo essa integração da sua perspectiva pentecostal. Não é? Então, o que seria? Como que a minha perspectiva pentecostal ela pode contribuir para a missão de Deus no contexto onde eu estou? E essa é sempre a minha pergunta como pastor. Nós temos uma tradição pentecostal. Temos uma herança histórica, temos uma tradição teológica. Temos. Só que a Assembleia de Deus no Brasil hoje, ela está chegando aí para os seus 114 anos. O Brasil é bem diferente de quando a denominação chegou. A pergunta é, a pentecostalidade assembleiana tem respostas para o contexto brasileiro, pós-moderno e urbano que a gente vive hoje? Se tem resposta, quais são elas e como que elas podem traduzir em práticas ministeriais na vida desse líder e na vida desse pastor? Aí vai surgir um grande desafio. Porque se você vai liderar missionalmente, pode ser que você nem sempre vá liderar denominacionalmente. E eu explico isso usando como exemplo a nossa igreja. Nossa igreja recebe pessoas de muitos lugares do Brasil. Hoje, 80% da membresia da nossa igreja não são de gramadenses, é de pessoas que vêm de diversos lugares do Brasil. É uma igreja, vamos dizer assim, multicultural nesse sentido. Como é uma cidade, Gramado é uma cidade que recebe turistas também do Brasil inteiro, obviamente muitos cristãos, muitos assembleanos vão na nossa igreja no culto de domingo à noite. Nós temos 3 celebrações aos domingos, às 10, às 18 e às 20 horas. E quando eles chegam, aqueles que são mais tradicionais, eles se assustam. Porque eles chegam assim e olham, e eles perguntam, isso aqui é uma Assembleia de Deus? Eu, por exemplo, vou pregar no culto de camiseta, de calça de brim. Não tem uma estética tradicionalmente denominacional. Não tem uma hinologia tradicionalmente denominacional. A gente ainda canta, né? Eventualmente os hinos da harpa e tal, mas não é a predominância. E é interessante que alguns ficam lutando no culto, assim, para aquele conflito interno, até que chega na pregação. Quando eles chegam na pregação, sim, esse é pentecostal. Mas você percebe, e aí no final do culto eles vêm conversar e perguntam aqui, qual Assembleia de Deus é essa daqui? Não é? E aí eu explico de qual convenção, ele olha e diz, nossa, é muito diferente. Agora, o que ele está falando que é diferente? O aspecto estético, litúrgico, programação. Mas, na essência, nós somos uma Assembleia de Deus. Agora, a modalidade e a prática ministerial, ela muda. Por quê? Porque eu não estou em São Paulo, eu não estou no Norte ou no Nordeste, eu estou em Gramado. Então, nós estamos desenvolvendo um projeto ministerial e de igreja para a nossa cidade.
e para a nossa cidade, essa é a maneira que nós vamos agir. Que pode não dar certo em um outro lugar, mas para o nosso contexto, está tendo ressonância com o nosso contexto. Então, quando você lidera missionalmente, você corre esse risco de ser taxado de um não assembleiano. E aí você tem que escolher se você vai servir só aos padrões específicos, não é? Ou o modus operandi denominacional, ou se você vai ser parceiro da missão de Deus. Pegando, sim, a sua essência, que é a pentecostalidade, os elementos dessa pentecostalidade que impulsiona a sua missionalidade, mas as práticas ministeriais, elas serão contextualizadas para aquela realidade. Muito bem. Estou orgulhoso de você como orientador, viu, José Alves? Porque é assim que a gente faz. Eu acho que você destaca vários aspectos importantes nessa dissertação que tem a ver, primeiro, com a paixão. Você está apaixonado com o tema. Estou muito apaixonado. Você está demonstrando também a necessidade de que, ao longo da vida, nós, líderes, precisamos mudar. A gente precisa ser criativo, a gente precisa ser sensível ao contexto, à realidade, ao mundo que é diferente, ao mundo que está fazendo, que está nos tornando diferente, que nós temos igrejas em contextos diferentes, que precisam se adaptar a realidades diferentes do Brasil, não é? E é um tempo de crescimento, de reflexão. Um momento esse em que você trabalha na dissertação, e eu queria deixar claro para a turma que não é só a dissertação que o doutorado tem, gente. Há vários cursos, inclusive um trimestre, você até citou o Kotter, né, que é de Harvard, sobre liderando mudanças, que trata justamente de diversos contextos que você precisa avaliar o seu ministério que possa promover mudanças nele, né? Porque isso vai culminar na dissertação, que é olhar para o contexto, olhar para um programa de desenvolvimento de liderança, você vai intervir, uma intervenção. A dissertação do José Alves, ele faz uma intervenção dando um curso para seus líderes e avaliar se essa missionalidade, não é? Se esse pensamento missional pode realizar mudanças. Na prática de liderança. Na prática da igreja da liderança, né? Então, é muito interessante como isso durante... E é interessante que eu acho que esse é um dos melhores programas de doutorado do Brasil. Eu não digo porque eu estou à frente, mas porque eu realmente, comparando muitas coisas, isso tem mexido comigo nesse processo que é ajudar os líderes a pensarem a realidade e compreenderem que as mudanças fazem parte da vida. Nós temos que continuar mudando, nós não podemos ser rígidos demais, não podemos manter nossos pilares muito sólidos demais, nossas tradições inamovíveis, né? Sem que a gente não perceba que há necessidade de mexer, de mudar, de avaliar, né? E a missionalidade ajuda muito a gente a perceber isso. O mundo está mudando, o mundo contemporâneo é diferente. O que nós precisamos também mudar para que esse mundo seja um mundo melhor, para que as nossas igrejas sejam melhores igrejas, né? Uma coisa que... e aí as disciplinas me ajudaram muito a pensar sobre isso, é que a liderança missional, ela é inovadora e criativa. Porque ela não parte do princípio de um checklist de coisas que você tem que fazer. Ela parte do que Deus está fazendo, né? Sim. Da Missio Dei. O que Deus está fazendo? Não é? Eu acho que esse seria um ponto de partida, Rubens, que muitos líderes, né, precisam entender que a missão é de Deus. Deus já está agindo. Deus já estava agindo em Gramado muito antes de eu chegar lá. Então, não fui eu que trouxe, né? Não foi eu como líder que... Deus já está agindo, né? Agora, como é que eu me uno ao que Deus está fazendo? E como é que, como um líder missional, eu sou catalisador do que Deus está fazendo? Um empoderador da comunidade de fé, no sentido de também empoderar, né? Esse termo hoje está muito, muito, muito famoso, né?
é um termo que nós pentecostais gostamos muito, né? O poder do Espírito. Como é que eu posso empoderar essa comunidade de fé com essa visão, não é? E enviar cada membro da igreja para que sejam, e como estamos falando de liderança, não é? A formar essa nova geração de líderes, para que eles possam liderar de maneira missional, seja o seu ministério, o seu departamento, a sua igreja, não é? Então, esse tem sido o meu desafio como pastor, e a tese ela vai girar em torno disso. Como que um líder pode ser catalisador do que Deus está fazendo e o impulsionador do povo de Deus, né? Acho que Obrigado, esse José é o meu Alves. desafio. O José Alves está sendo um excelente exemplo para nós, dentro do doutorado, daquilo que talvez você se aproxime, você tenha a ver com isso. Eu acho que há muitos líderes no Brasil, homens e mulheres, à frente de ministérios, de igrejas, em posições de supervisão, em posições de liderança regional ou até liderança nacional. Nós temos alguns líderes fazendo doutorado que são líderes nacionais, estaduais, mas que também desejam aprofundar mais a prática deles, a vivência deles, num conhecimento teórico, na compreensão da pesquisa, na arte da pesquisa, na compreensão do que ele está fazendo no dia a dia, mas construindo isso em forma de um texto, de uma dissertação que, porventura, você, inclusive, vai poder usar depois, né? No caso específico do José Alves, treinando líderes pentecostais de várias outras igrejas, nessa que talvez seja a próxima fase do seu ministério, em funções de liderança no treinamento, no ensino. Mas eu entendo que há muitos líderes na igreja evangélica brasileira que podem se apropriar desse conhecimento. Gente que tem uma liderança de alta performance, gente que já tem experiência ministerial. Não é um curso para você que está começando agora, é um curso para já alguém que tem experiência, pelo menos de alguns anos, na área ministerial, na prática pastoral, na vivência pastoral, e que queira se desenvolver, crescer, aprender. Você sabe que a gente trabalha com curso na área da pesquisa, né? Desenvolvimento de projetos de pesquisa, saber fazer uma pesquisa, saber fazer uma revisão literária, entender o que está sendo escrito, o que nunca foi escrito a respeito, o que já foi escrito, sistematizar a respeito do tema. Mas, além disso, eu queria que você falasse um pouco mais agora com a gente, José Alves, da dimensão mais prática das matérias de dentro do curso. Porque há matérias específicas ligadas à família, a questões da sua família, que são abordados também no curso do doutorado. Há um outro aspecto do doutorado muito interessante que tem a ver com autoconhecimento, não é mesmo? Que é não apenas olhar para o ministério, mas como é que está a sua vida? Como é que está você? Você tem tempo para você se conhece, o que você está fazendo para o seu próprio bem? Inclusive, nós temos agora em abril, 8 a 10 de abril, é interessante, se você tiver vontade de conhecer um pouco mais a faculdade, o professor da Lancaster Bible College, que virá, e é inclusive um doutor na área de burnout. Ele trabalha com liderança, burnout, esgotamento de muitos líderes, a dificuldade com que muitos líderes têm tido na sobrecarga ministerial. Então, são temas ligados também com a alma, né? Com o coração, com a prática, com a sua vida. Como é que esse curso tem sido prático para você como homem, como um líder, para o seu coração, José Alves? Eu queria que você tratasse um pouco dessa dimensão do curso também, que eu entendo que é importantíssima, porque ele mexe com a gente, ele mexe com a mudança da nossa própria vida. Dentro desse aspecto, não é? Teve algumas disciplinas que tratou bastante nessa questão pessoal. O Liderando Mudanças, que foi um livro que a gente estudou. Depois teve um do Robert Quinn, e eu sempre volto para aquele livro que ele tem uma premissa ali, né? Mudança profunda ou morte lenta. Se você não proporciona mudanças profundas, você vai morrendo lentamente. Então, isso não é só a igreja local, somos nós. Ali ele estava falando sobre o líder. Mulheres, isso. A abordagem dele não é a organização, é o líder.
mudança profunda ou morte lenta. Outro material que a gente estudou, esse aqui, do Peter Escaseiro, especificamente esse livro que me ajudou muito, principalmente nessa questão do ativismo, não é? E à medida que você vai lendo a narração, ele narrando a história dele, também pastor de uma igreja local, você vai se identificando, não é? Sim, esse é um livro interessante que vale a pena até a gente citar, gente. O Líder Emocionalmente Saudável, porque é um problema muito comum, é muito comum entre os líderes das nossas igrejas o workaholismo, né? Trabalha demais, muitas atividades, não descansa, não respeita o dia de folga, não tem férias direito, não tem aquele sabate, né, que a Bíblia ensina para ter um tempo com a família. E o que é esse líder emocionalmente saudável, né? Chegou a um ponto de nem a mulher dele querer congregar na igreja dele. Mas não vou dar spoiler. É claro que isso não acontece no Brasil, gente, é só nos Estados Unidos, né? Mas, então a gente foi trabalhando esses conceitos, não é? A questão das disciplinas espirituais. A gente fez o paper, né? Aquilo que a gente tinha que escrever. Eu pude estudar alguns movimentos de espiritualidade, não é? E ver também como que eles trabalhavam com essa questão da alma, disciplinas espirituais, autoconhecimento. E esse conjunto de temas me ajudou bastante, não é? A enfrentar o que o Rio Grande do Sul passou ano passado. O Rio Grande do Sul, eu acho que foi a maior tragédia da história brasileira, pelo menos por inundação, aconteceu lá no nosso estado. E foi assim um momento muito desafiador. As enchentes do Rio Grande do Sul, elas foram mais traumáticas do que a própria pandemia do Covid, não é? Porque a pandemia foi uma questão global, mas não mexeu com a estrutura de cidades ou de regiões. A enchente no Rio Grande do Sul, além do trauma emocional, ela mexeu com a geografia, a ponto de prefeitos chegarem e dizer assim, olha, esta cidade aqui, ela vai ter que ser mudada de lugar. Ela não tem como mais continuar aqui. E eu fiquei imaginando como é que você muda uma cidade de lugar. Porque ela não pode ficar mais ali, porque se houver futuras enchentes, vai acabar com o resto das pessoas que moram ali, não é? Então, regiões profundamente afetadas, né? Tenho amigos meus, por exemplo, que demoraram ali 10 anos para construir um templo muito bonito e tal, e que ele se terminou numa semana. Não é? Pessoas que perderam... existe uma cidade ali chamada Arroio do Meio, que eu pude acompanhar mais de perto, parece zona de guerra. Casas inteiras sumiram. Né? Uma semana estavam ali, na outra não estavam. Então, a região metropolitana, com um alagamento assim, muito rápido em regiões muito grandes, porque quando começou a alagar Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, são cidades de região metropolitana. E não foi alagando um lugar, foi simultâneo a ponto de as pessoas não terem mais tempo de sair de casa. Então foi um desafio tão grande que as igrejas se mobilizaram. A Defesa Civil não tinha nem equipamento e não tinha nem pessoas, funcionários para mobilizar. As igrejas se mobilizaram. Igrejas fecharam. Um pastor amigo meu, o pastor Mauro Santos, ele fechou a igreja dele, 40 dias não teve culto. Ela se tornou abrigo para as pessoas da cidade de Cachoeirinha. E elas estavam dormindo, fazendo todas as refeições diárias, e depois, quando foram ser recolocadas nas suas casas, ele ajudou, a igreja ajudou a limpar as casas, a reformar casas, a dar móveis para as pessoas poderem recomeçar. Outros pastores, as igrejas se tornaram centros de distribuição para a cidade, porque
a prefeitura não tinha centros de distribuição suficiente para poder receber, muitas vezes, as doações que vinham do Brasil. Então, sem sombra de dúvidas, isso é uma coisa que a mídia não mostra, mas o trabalho das igrejas no Rio Grande do Sul foram fundamentais para socorrer as vítimas dessa enchente e a retomarem as suas vidas. A cidade de Gramado, ela não teve especificamente alagamentos, mas como foram chuvas muito intensas, teve deslizamentos. Pessoas morrendo. Eu mesmo morava num prédio que, alguns meses antes da enchente, já tinha tido uma chuva muito intensa em Gramado. Teve um prédio que caiu. Era o meu vizinho, meu prédio era o próximo, mas aí não tinha perigo. E quando começou toda aquela chuva intensa, eu tive que sair do meu prédio, porque começou a rachar áreas íngremes, começou a rachar a parte de trás, não do prédio em si, mas do pátio ali. Bairros de Gramado que até hoje estão interditados, porque não teve que derrubar as casas, rachadura no asfalto. E muitas outras coisas que aconteceram. E Gramado, especificamente, como ela é uma cidade turística, com uma visibilidade muito grande, isso afetou a economia da cidade porque quem olhava de fora achava que tudo em Gramado estava caindo. Então, imagina uma cidade, de uma hora para outra, 70% das reservas feitas nos hotéis serem canceladas. 70%. Você tem um planejamento durante o ano, 70% serem canceladas. Uma cidade turística que depende basicamente do aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. A enchente começou em maio. De maio a outubro, o aeroporto Salgado Filho fechado. Imagina o impacto disso para a região, especificamente para Gramado, foi um desafio muito grande. E a igreja tendo que dar respostas a isso, não é? Pastorear as pessoas nesse momento. Muitas pessoas tiveram que voltar para os seus estados de origem porque perdeu o emprego, não é? Outras perderam casas, né? E você está nesse olho do furacão, por assim dizer, né? Literalmente, e tendo que lidar com essas demandas pastorais. Mas o Senhor nos deu graça, e nessa hora, se você não tem minimamente um equilíbrio espiritual, emocional, não é? O desgaste é muito grande. Então, nisso também o programa nos ajudou, porque foram temas que nós nos aprofundamos neles, não é? Então, nesse sentido, foi profético, né? Vocês vão mergulhar nesse conteúdo, nesses aspectos, porque você nunca sabe o que pode acontecer, e no nosso caso aconteceu até durante o programa, né? Sim. De doutorado. E todos nós, líderes, enfrentamos situações de caos, mais diversas, conflitos, crises pessoais, familiares, né? E nós tivemos, por exemplo, essa semana passada, um encontro com os líderes da outra turma, né? Nós temos uma outra turma de doutorado que ainda não está na fase da dissertação, da produção, e nós temos cada 2, 3 semanas um encontro online com eles, Google Meet. E esse encontro foi muito interessante, porque a gente percebeu a oportunidade deles também contarem um pouco das suas lutas, desafios, e há um momento em que nós paramos todos e vamos orar juntos. Dividimos em grupos pequenos, em salas online, e aí esses grupos estavam colocando coisas mais pessoais, confidenciais, né? Mas há espaço para isso também na academia. É uma criação de comunidade, né? Há um espaço para você fazer novos amigos. Nós temos o nosso grupo lá espaço para a gente discutir questões pessoais, familiares e interagir isso com lados acadêmicos, com pesquisas, mas quem nós somos é mais importante do que apenas um curso que fazemos, né? Nós queremos ver líderes saudáveis. Queremos que os líderes das nossas igrejas sejam líderes maduros, que
que cresçam, que progridam na sua fé, que amadureçam, que não sejam infantis. Nós temos muitos líderes de grandes igrejas que parecem adultos, crianças, adultos infantis. A gente sabe disso. Mas que ele tenha a oportunidade de transformar a sua vida interior também, de olhar para dentro. Porque uma transformação interior vai poder transformar a comunidade, vai ser uma bênção para a família, vai ser também transformação para a igreja, para a cidade onde eles estão, não é? Você falou um fato interessante, que o DEMIN, especificamente esse programa, não são para aqueles que estão começando o ministério, não é? Ou estão no início de uma jornada. Mas é para aqueles que já têm uma determinada caminhada, não é? E um programa desse, ele é muito interessante, porque... deixa eu ver se eu vou me fazer entender. Quando você tem uma caminhada ministerial, e quem gosta de estudar, quem gosta de participar de eventos de conteúdo, do ponto de vista assim, de conteúdo, você está quase saturado. Eu, particularmente, assim, nas redes sociais, vejo muito pouca coisa que, nessa minha etapa de vida e ministério, atrai, não é? Porque você tem uma postura, às vezes, muito passiva, de apenas ficar recebendo. Mas um programa como esse, ele coloca você plenamente ativo, não é? Porque você tem as aulas dos módulos, tem os encontros quinzenais ou a cada... Mas os encontros, né, você não fica, né, você que é o nosso facilitador, você não fica ali dando aula para a gente. Você, na verdade, quer saber o que nós aprendemos. Então, esse programa, um dos diferenciais é que ele leva você a mergulhar. Sair daquela posição passiva de ficar recebendo, recebendo e recebendo. E leva você a mergulhar. Muitos dos temas que eu tinha que fazer, eu tinha que dar uma parada. Cara, como é que está isso aqui na minha vida, né? E aí você começa a dizer assim, ih, rapaz, vou ter que mexer nesse negócio aqui. Ele leva você a perceber os seus gaps pessoais, as suas limitações pastorais, ministeriais, e como tem disciplinas na questão pessoal, as tuas próprias limitações pessoais. É Hayashi? Não me lembro. Aquele professor. Hayashi, né? Um líder experiente, né? Já de meia idade, compartilhando as experiências dele. E você vê, assim, alguém resolvido. Você ouve ele falando, resolvido em várias questões de vida, não é? Que muitas vezes a gente não está muito bem resolvido ali. E a falta dessa reflexão profunda talvez provoca isso. A demanda ministerial, ela é tão grande que você não consegue encontrar os seus próprios gaps. Então, especificamente, para mim, esse doutorado foi muito bom. Eu estou com 47 anos hoje, então foi um tempo assim de reflexão para mim avaliar várias coisas na minha vida, realmente como pessoa. Não tem como desassociar o líder da pessoa, né? Sim. Você só vai ser um líder melhor se você se tornar uma pessoa melhor, não é? E no meio onde a gente... eu digo para alguns líderes que nós muitas vezes sofremos o que eu chamaria de saturação de ambiente. O ambiente onde você está, muitas vezes, já está saturado. Nada novo você vai absorver ali. Porque tudo que você tinha que absorver já te foi dado. Então, se você continuar naquele ambiente, naquele sistema, naquele processo, nada novo você vai aprender. Você tem que, muitas vezes, sair para fora, dar uma respirada e dizer, tá, e agora? Não é? Então, para mim, eu sempre fiz isso, mas o DEMIN me ajudou a fazer isso com maior
profundidade nessa etapa de ministério que eu estou vivendo. Obrigado, José Alves. Essa conversa está sendo fascinante. Muito bom estar com você e muito bom a gente poder conversar sobre isso, que não é apenas uma propaganda aqui de um curso, né? Mas é mostrar a importância da gente crescer, da gente amadurecer, da gente se desenvolver, né? E eu entendo e também já há décadas trabalhando com líderes que há centenas de pessoas como nós, como eu e você, que já desenvolveram uma certa maturidade ministerial, já assumiram posições de liderança em igrejas diferentes, em organizações diferentes. A gente tem gente de várias denominações aqui, mas que desejam fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada no seu ministério, avançar um pouco mais no desenvolvimento de um projeto ministerial, e esse curso eu acho que pode ajudar bastante. Nós estamos agora numa fase para abrir uma nova turma, então se você talvez tenha interesse em conhecer mais, fala com a gente, entre em contato, liga para a FTSA, olha na nossa rede social, dá uma olhada no nosso site, no DIMIN, lá tem um monte de informações a respeito dessa parceria. Você vai ver que tem professores do Lancaster que virão para o Brasil dar aulas e alguns professores do Brasil. O debate acontece quase que semanalmente, você vai ter pequenas avaliações, um ensaio, um vídeo para gravar online. Durante o ano você tem 3 matérias de 14 semanas no primeiro ano, mais 3 matérias de 14 semanas no segundo ano, e no terceiro ano você escreve a dissertação, que é como o José Alves está fazendo, ele está no terceiro ano. Desses 2 anos iniciais, você virá 3 vezes por ano para Londrina, 3 dias, 3 vezes no ano, e o restante das atividades você vai fazer semanalmente, com leituras de texto, com as leituras do livro, com pequenos vídeos que você vai gravar, com reuniões online com toda a turma. E durante esses 2 anos iniciais, você já vai também escrever material que vai preparar você para a dissertação. Nós estamos abrindo uma turma agora, esse ano, que se prepara já para, em junho, julho, ter um pré-projeto para mandar aqui para a FTSA. Então, agora é hora já de você que está interessado no ministério em desenvolver um projeto com liderança, com famílias, com casais, algum projeto para a sua igreja local de expansão, de missões ou na área de evangelização e que queira, então, fazer pesquisas, queira construir uma dissertação, um livro sobre isso, já para preparar, e isso é um negócio importante, que é já começar a construir um pré-projeto, que a gente chama, que você vai ter que mandar para cá, para a gente avaliar, para ver se dá para você entrar nessa próxima turma. Mas é um programa que eu vou estar engajado aí com você diariamente, né? A gente vai estar participando na construção dessa dissertação, há vários orientadores, não somente eu, né, José Alves? O José Alves teve o azar de me pegar, né? O azar e bênção de pegar aqui, eu como orientador, mas há outros orientadores que você vai ter a oportunidade. Eu coordeno o curso, então convido você para estar com a gente, e eu acho que há muita gente boa liderando as igrejas do Brasil nesse momento, que estão precisando dar um passo além, precisando de alguma coisa um pouco mais aprofundada, precisando avançar na sua formação, no seu treinamento, e o DIMIN se encaixa no perfil de muitos desses líderes, muitos desses homens e mulheres que estão liderando a igreja brasileira. Então, mais uma vez, obrigado, José Alves. Alegria ter você com a gente aqui em Londrina. E alegria falar com você também nesse dia, nesse podcast e nesse live. E se você tiver mais alguma pergunta, mais alguma questão, entre em contato com a nossa turma, entre em contato comigo, que a gente vai procurar esclarecer o programa do Doutorado de Ministério com você. Deus abençoe a todos. José Alves, muito obrigado, irmão. Alegria ter você com a gente aqui. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e vença qualquer obstáculo, né? Mesmo que as suas atividades ministeriais sejam intensas, mas lance esse desafio para você mesmo, né? E se supere nesse sentido. Vale muito a pena. Muito obrigado, Rubens. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe.